A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O seu vice, João Goulart, assumiu a presidência num clima político adverso. Seu governo foi marcado pela abertura das organizações sociais. Estudantes e trabalhadores ganharam espaço, e isso causou a preocupação das classes conservadoras. Todos temiam a guinada do Brasil para o lado socialista, inclusive os Estados Unidos, já que o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, acusavam Jango de estar planejando um golpe e de ser o responsável pela crise que o país enfrentava. No dia 13 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício na Central do Brasil, o Rio de Janeiro, onde defende as reformas de base. Neste plano, prometeu mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. No dia 14 de março, os conservadores organizam uma manifestação contra as intenções de Jango, que ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus. O clima de crise e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31, tropas de Minas e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, João Goulart sai do país e se refugia no Uruguai. A partir daí, os militares tomam o poder, dando início à ditadura militar no país. O período da ditadura militar, que perdurou por 20 anos, foi dividido em 3 fases. Na primeira fase de institucionalização da ditadura, os governos cassaram os mandatos dos parlamentares, tanto estaduais quanto federais, interviram nos sindicatos e tomaram inúmeras atitudes antidemocráticas e autoritárias. Todos os partidos existentes naquela época foram dissolvidos e criou o bipartidarismo, que permitia a existência de apenas 2 partidos, o ARENA, representada pelos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, de oposição consentida. A Constituição de 1967 confirmou e institucionalizou o regime da ditadura militar e sua forma de atuação, através dos inúmeros decretos e atos institucionais. O AI-5, decretado no governo de Costa e Silva, foi o mais duro de todo o regime. A Constituição de 1967 confirmou e institucionalizou o regime militar e sua forma de atuação, através dos decretos e atos institucionais. O AI-5, decretado no governo de Costa e Silva, foi o mais duro durante todo o regime. Ele buscava implantar a restauração da sociedade através da repressão a qualquer tipo de oposição, baseado em censura, tortura sistemática, vigilância e até mesmo desaparecimento. Queremos saúde! Queremos saúde! Queremos ditadura! Democracia e justiça. Não aguentamos mais a postura autoritária do governo. Chega disso! Meu amigo Edson Luiz foi assassinado por lutar pelos nossos ideais de estudante. Chega! Não aguentamos mais isso! Chega! Os militares não são os vilões dessa história. Empresários, banqueiros e toda a população brasileira pediu socorro para nós. Eu estou aqui para cumprir o meu dever. Eu vim aqui para botar ordem nesse país. O país não pode ficar na mão desses comunistas, esses marginais. E eu vim aqui para assegurar, dar segurança ao nosso desenvolvimento. Queremos paz! Paz! Queremos saúde! Queremos saúde! Queremos saúde! A segunda fase foi marcada pelo milagre econômico. O PIB brasileiro estava crescendo em torno de 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. Os grandes investimentos para modernizar e industrializar o país foram marcantes nesse período. Consequentemente, foi gerado milhares de empregos e criou uma base para a infraestrutura, através da criação da rodovia transamazônica e da ponte Rio-Niterói. Porém, criou-se uma dívida elevadíssima em relação ao padrão econômico do país. No âmbito da saúde, o principal efeito da ditadura militar foi a redução de verbas destinadas à saúde pública. Enquanto o governo estava preocupado em desenvolver as áreas de indústria, comércio, transporte e militar, as políticas sociais ficavam em segundo plano, como a saúde e a educação. Outro ponto importante na ditadura militar foi o decreto na Constituição de 1967 de que o governo deveria apoiar as instituições privadas e priorizar os atendimentos nos hospitais e clínicas privadas. O Instituto Nacional de Previdência Social criou o sistema de convênios.
Com isso, a população que contribuísse para o Instituto geraria um maior lucro, ou seja, um maior capital para os hospitais privados e para o governo. Estamos aqui agora com uma reportagem exclusiva sobre a decadência da saúde brasileira. Próximo! Minha filha, vamos à sua vez! Meu Deus! Atenda, Por aqui, minha por favor. filha! Minha Calma, filha. senhora, calma, senhora. Meu Deus, senta, minha filha! Este é o prontuário dessa menina. Bom dia. Bom dia, doutora. Minha filha está com muitas dores, com fortes vômitos, com uma febre altíssima. Por favor, A senhora está se ajude! preocupando à toa. Isso deve ser apenas uma gripe. Até porque o sistema de saúde brasileiro está cuidando muito bem de seus cidadãos. Ela já foi vacinada? Não, infelizmente não. Mas nós vacinamos aproximadamente 10 milhões de pessoas. Bom, não foi bem assim, porque o governo não deu comprovante às pessoas que haviam sido vacinadas. E por isso não havia dados suficientes para comprovação de que os números de pessoas vacinadas eram realmente aqueles. Então vamos examinar essa mão. Ela está tossindo? Não, Tem catarro? também não, graças a Deus. Vamos colocar aqui para verificar a diferença. Ó, não tem. Realmente, não tem catarro, não tem nada, eu só estou esperando aqui. Deus, Bom, filha minha. a febre dela está alta. Sim, isso eu sei, doutora, mas ela não consegue baixar a cabeça. Eu tenho suspeita de meningite, é muito grave. Eu sei do risco que minha filha corre. Calma, minha filha, calma. Eu estudei muito para estar aqui e para diagnosticar o paciente. No Brasil, nós não temos epidemias. Somos todos vacinados. A situação de abandono em que se encontrava a saúde pública do Brasil e a situação do avanço da miséria no país gerou o aumento da incidência de doenças como dengue, malária e principalmente a meningite, ao ponto dessas doenças se tornarem epidemias. No entanto, ao invés do governo mobilizar a população para que elas pudessem se defender de tais doenças, o poder ditatorial resolveu apelar para a censura. O governo negava qualquer relação das epidemias com a condição de vida da população, que piorou principalmente no final dos anos 80, que foi a época do milagre econômico. Os médicos que estavam ligados ao governo tentaram encobrir o máximo as notícias que estavam sendo dadas sobre as doenças. Eles não deixavam claro para a população que eles precisavam se defender através de profilaxias. A epidemia ela foi progredindo de forma concêntrica, ou seja, surgiu nas periferias, que eram as regiões em que havia a maior probabilidade de incidência dessas doenças para o centro da cidade, certo? Com o avanço acelerado da pobreza, era natural que as doenças se alastrassem. É tanto que, em 74, houve uma disseminação tamanha das doenças que nenhuma região das cidades se livraram dos casos clínicos delas. Nesse ano, houve um súbito aumento das doenças que atingiam a população. Com isso, o governo resolveu criar um órgão que cuidasse da profilaxia delas, que foi a Comissão Nacional do Controle da Meningite. Além da criação desse órgão, o governo organizou campanha de vacinação, em de diminuir o pânico que afligia toda a população e também conter o alastramento dessas doenças. Só que essa campanha demorou muito para gerar resultados. Apenas em julho de 1977 houve uma diminuição da incidência e do número de casos dessas doenças. Tá aí, gente. Vale a pena não. Já era. Não dá pra gente. Vamos embora.